Fachada do STF. A imagem duplicada descortina-se para as laterais. Imagem interna do plenário vazio em letras brancas. Voltamos a apresentar direto do plenário. Vamos direto para o início da segunda parte da sessão da tarde desta quarta-feira. De Oliveira, vários Amici Curi. Trata-se do tema 445 da repercussão geral. Incidência do prazo Presidente do Supremo Tribunal, ministro Dias Toffoli, já de volta, retoma a sessão. 9.784 de 1999 para a administração anular ato de concessão de aposentadoria. São vários casos que estão sobrestados, aguardando o fecho deste caso, e consta que após os votos dos ministros Gilmar Mendes, relator, e Alexandre de Moraes, que davam parcial provimento ao recurso extraordinário da União, o julgamento foi suspenso. Para a continuidade de julgamento, passo a palavra ao ministro Luiz Edson Fachin para o seu voto. Senhor presidente, eminentes pares, esse é um feito que já teve o seu início de julgamento e debates, quer pelos elementos trazidos pelos numerosos interessados que figuram nesse. Quem vota é o ministro Edson Fachin. 636553, oriundo do Estado do Rio Grande do Sul, quer também pelo voto que o eminente ministro relator, ministro Gilmar Mendes, já trouxe à colação neste colegiado. E, na sequência, acompanhado que foi pelo eminente ministro Alexandre de Moraes. Eu inicio o voto, senhor presidente, cumprimentando o acutíssimo voto do eminente ministro relator, o qual coerentemente propõe a reafirmação da jurisprudência já consolidada nesta Corte a respeito do tema posto em debate, dando provimento parcial ao recurso extraordinário, determinando a anulação do acórdão prolatado pelo Tribunal de Contas da União para observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa e propondo, ao final, Sua Excelência propõe a tese objetiva que eu aqui reproduzo. Com efeito, desde o julgamento do mandado de segurança 3881 da relatoria do sempre lembrado ministro Nelson Hungria, proferido no plenário deste Supremo Tribunal Federal, em 22 de novembro de 1957, adotou-se nesse tribunal o entendimento de que o ato administrativo que confere a servidor público federal uma aposentadoria de qualquer espécie ou pensão a seus dependentes é classificado como ato administrativo complexo, pois só se perfectibilizaria após o registro perante o Tribunal de Contas da União para fim de controle de legalidade. No voto proferido naquela oportunidade, há um conjunto de elementos e argumentos que reproduzo apenas para posicionar o estado da arte à luz dessa percepção que gradativamente se consolidou nesse tribunal. E digo que o entendimento sufragado foi no sentido de compreender que o ato administrativo do servidor em disponibilidade já houvera sido julgado, de acordo com a sua legalidade estrita, pelo Tribunal de Contas. RE 6366553, então, que o União ato contra João Darcy Rodrigues de Oliveira. Pela conjugação da vontade de todas as autoridades envolvidas na prática do referido ato administrativo e, portanto, isso atribuiria a este ato a qualificação de ato administrativo complexo. Desse julgamento derivaram inúmeros outros, por meio dos quais esse tribunal reiterou o entendimento de que o ato administrativo da aposentadoria é ato administrativo complexo. Cito inúmeros precedentes que constam aqui do voto de décadas anteriores e que, calcados nesta premissa, levou esse tribunal, quando provocado, especialmente após a entrada em vigência da Lei 9784, a assentar o prazo de 5 anos para a revisão administrativa dos atos de que decorram efeitos favoráveis administrados, no sentido de que o prazo decadencial previsto no artigo 54 desta lei não se aplicava
ao ato de concessão inicial de aposentadoria, porque pendente de verificação de regularidade perante o TCU. Apenas após o registro do ato perante a Corte de Contas é que seria possível a contagem desse prazo. Esta é a orientação que, ao longo do tempo, se firmou. Cito um conjunto de precedentes nesta direção. E é por isso que o eminente ministro relator, coerente com este percurso, propõe a reafirmação da jurisprudência com a tese que Sua Excelência trouxe à colação e que reproduzo no voto. E, por isso, também eu, seguindo o exemplo dos demais colegas, em numerosas apreciações que respeitam esses precedentes firmados, tenho aplicado, e nós temos aplicado, o entendimento até aqui, então, pacificado no que tange às revisões de aposentadorias e pensões pelo Tribunal de Contas da União. Quem vota é o ministro Luiz Edson Fachin. À esquerda da mesa, na ponta, em forma de U investido. Também restei aplicando à luz desse entendimento. Todavia, senhor presidente, considerando que a matéria vem a este plenário, entendo que é o caso de promover uma análise mais verticalizada da matéria. E, por isso, trago a colação e apreciação desse tribunal, reconhecendo que há esta formação pretérita, ao mesmo tempo que também proponho o reconhecimento de que é possível, neste tema, avançar numa revisita da temática e, por isso, proponho esta reflexão, não apenas aos eminentes ministros que me precederam, o ministro Alexandre Moraes e ao eminente ministro Gilmar Mendes, ministro relator, e eu faço sumariando as razões expostas, submetendo aos colegas que me antecederam e aos demais colegas uma revisita deste tema para um desfecho em sentido diverso. Começo, senhor presidente, enfrentando o tema da classificação do ato administrativo da aposentadoria. A principal razão dessa divergência, por assim dizer, que pontuo, e também a do ilustre Procurador-Geral da República, que exarou alongado e profícuo parecer nos autos, funda-se a principal razão desta ponderação que trago à guisa de divergir dos votos que me precederam, embora reconhecendo-os de acordo com a orientação, ao menos até esse momento aqui assentada, funda-se no desacordo em relação à premissa de que o ato administrativo de aposentadoria do servidor é um ato complexo e que somente se perfectibilizaria, portanto, passaria a ter validade e eficácia plenas a partir do registro junto ao Tribunal de Contas da União. No parecer ao qual me referi, o Ministério Público Federal propõe que se classifique o ato de concessão inicial de aposentadoria como um ato composto e não um ato complexo, e que, portanto, estaria sujeito, desde sua concessão inicial pela autoridade do órgão ao qual o servidor está vinculado, ao prazo decadencial previsto no artigo 54 da Lei 9784 de 99, já que o registro junto ao TCU, ou Tribunal de Contas, teria efeito meramente declaratório e não constitutivo. Quanto à formação ou composição de vontades, reproduzo aqui o que a doutrina administrativista clássica traz para distinguir, para divisar o ato administrativo em simples, composto e complexo. Me excuso da leitura, eis que apenas reproduzo por todos a lição contida no direito administrativo brasileiro de Eli Lopes Meirelles, sempre aqui citado e mencionado. Como assentado no parecer da Procuradoria-Geral da República, o que deve ser considerado para a formação da vontade final da administração, e cito entre aspas,
é a integralização de vontades autônomas e parciais de órgãos distintos para a obtenção do objetivo final colimado. Assim, é que surge complexo o ato que resulta da vontade parcial de dois ou mais órgãos, ao passo que o ato composto resulta da vontade única de um órgão, embora dependente de verificação por parte de outro, fecho as aspas. Pois bem, a par das definições e ponderações acima referidas, o ato administrativo de concessão inicial da aposentadoria poderia ser classificado como um ato composto, porquanto a análise realizada pelo TCU para fins de registro seria meramente verificatória de legalidade, mas já estaria produzindo seus efeitos desde sua edição pela autoridade competente para a emissão do decreto de concessão do benefício. Pois bem, nessa ordem de ideias, nada obstante a posição que trago à colação, compreendo que cada ato ou de concessão e de registro é, a rigor, independente entre si e tem o escopo de produzir efeitos específicos, dentro de um amplo processo administrativo que se inicia com requerimento formulado pelo servidor ou pelo seu dependente nos casos de pensão ou aposentadoria voluntária. RE 636553, União contra João Darcy Rodrigues de Oliveira. Pela autoridade competente. Quem vota é o ministro Luiz Edson Fachin. Publicação do decreto de concessão do benefício e culmina com o controle a posteriori pelo TCU para fins de registro. Pois bem, explicito à luz da lição contida em seu Manual de Direito Administrativo e da lavra de José dos Santos Carvalho Filho, que a aposentadoria é um fato jurídico administrativo que precisa se formalizar através de um ato administrativo de autoridade competente. Este ato sujeita-se à apreciação do Tribunal de Contas, a quem incumbe verificar a sua legalidade diante da efetiva consumação do suporte fático do benefício. E o autor faz referência ao inciso 3º do artigo 71 da Constituição da República. E no que tange a classificação, à luz do que já referi, esse tribunal vem assentando, e também do que trouxe a colação o parecer do Ministério Público, no que tange a classificação, o doutrinador que cito explicita que lavra funda divergência a respeito da natureza do ato de aposentadoria. Para alguns, trata-se de ato complexo formado pela manifestação volitiva do órgão administrativo somada do Tribunal de Contas. E, a seguir, acrescenta, não nos parece correto semelhante pensamento. Cuida-se, com efeito, de atos administrativos diversos, com o conteúdo próprio e oriundo de órgãos administrativos desvinculados entre si. Eu prossigo na citação, mas este é o cerne que registra a controvérsia e toma posição diante da controvérsia. À luz da compreensão doutrinária, no exame que fiz da matéria, fui buscar também os elementos judiciosos trazidos pelo ilustre professor Marçal Justen Filho, segundo o qual, neste ponto, vejamos como a matéria suscita mesmo essas compreensões. O professor Marçal diz, nesse ponto, altera-se o entendimento anteriormente adotado e se reconhece a procedência e o raciocínio de Carvalho Filho, que acabo de citar, no sentido de que a aposentadoria não é um ato complexo. Até a terceira edição seguia-se o posicionamento tradicional, no sentido de que a aposentadoria se aperfeiçoava mediante a edição de decreto da autoridade mais elevada do poder, conjugada com a aprovação pelo Tribunal de Contas. No entanto, e como procedentemente aponta Carvalho Filho, a aposentadoria se aperfeiçoa com a mera emissão do decreto. O ato de aprovação do Tribunal de Contas envolve apenas controle a posteriori sobre a regularidade do ato. Cito mais detalhadamente no voto a obra Curso de Direito Administrativo, página 852 e seguintes. Pois bem, desta
circunstância inicial, senhor presidente, o que eu concluo quanto a este ponto especificamente é que efetivamente me parece correta a compreensão traduzida pelos renomados doutrinadores nas lições que mencionei, no sentido de se considerar o ato que envolve a concessão inicial de um benefício previdenciário a servidor público como independente e autônomo. O ato praticado pela autoridade competente para o reconhecimento do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria, pensão ou reforma, produz desde o decreto de aposentadoria publicado em Diário Oficial e antes mesmo do registro pelo TSU, todos os efeitos dele esperados, quais sejam: é extinto o vínculo entre o Estado e o servidor que passa em atividade, cujo regime jurídico é diverso, com direitos e obrigações distintos, e o cargo passa a ser considerado vago, com a disponibilidade para admissão de outro servidor mediante concurso. Já o ato do Tribunal de Contas, no estrito cumprimento do dispositivo que já mencionei, inciso 3º do artigo 71 da Constituição, e com fundamento no artigo 1º, inciso 5º e 39, ambos da Lei 8443 de 92, tem por finalidade apreciar a posteriori a legalidade do ato de concessão inicial para fins de registro. O tribunal exerce, assim, controle externo da legalidade dos atos da administração. E, como bem pontuou nesse aspecto o eminente Procurador-Geral da República em seu parecer, caso constate irregularidade ou ilegalidade, não poderá retificá-lo ou alterá-lo, mas negar-lhe o registro, comunicando à autoridade competente que proceda à revisão e à retificação ou alteração necessárias à conformação do ato com a lei. É nesta direção o julgamento do mandado de segurança 21.116 que acolheu a reflexão e proposição de deliberação do eminente ministro Aires Brito e que cito neste voto. Assim, entendo que nesta dimensão o ato do Tribunal de Contas não pode ser classificado como uma vontade autônoma integrante do ato de concessão de aposentadoria, mas sim como ato de controle realizado a posteriori que respeita ou que diz respeito à legalidade e suficiência para fins de registro e composição da regularidade das contas do órgão pagador. E, por isso, enfrentando este ponto que é mais de índole teórica, mas que produz efeitos na compreensão da matéria, o ato de concessão de aposentadoria não é um ato complexo, mas conjugação de atos simples, independentes entre si, cada um produzindo os efeitos necessários e suficientes à perfectibilização dentro do plano de validade de cada ato. Eu estou a trazer uma lição histórica que está no recurso em mandado de segurança 8657 do sempre lembrado ministro Vitor Nunes Leal. Já dizia o ministro Vitor Nunes Leal, a aprovação do Tribunal de Contas não integra o ato mesmo. Em relação a ele, é um plus de natureza declaratória quanto à sua legitimidade em face da lei. E, portanto, nesta direção, no mandado de segurança já referido, 25.116, o eminente ministro Sepúlveda da Pertence já notava sua discordância a respeito da classificação dada ao ato de aposentadoria pelo Supremo Tribunal Federal como um ato complexo e, na ocasião do julgamento, ponderou, ainda que em voto vencido, acerca do tema, citando, dentre outros, Maria Silva Zanella de Pietro, como Guido Zanobini e outros autores, bem como também o sempre lembrado e eminente professor Celso Antônio Bandeira de Mello, para ensejar a compreensão que naquele julgamento trouxe à colação. Também o saudoso professor Caio Tácito, citei o ministro Vitor Nunes Leal e menciono agora o professor Caio Tácito, consagrado administrativista,
ao comentar criticamente o julgamento proferido pelo Supremo no mandado de segurança 3881, em que se consagrou a premissa do ato complexo, trouxe importante contribuição à definição do ato de aposentadoria, que foi transcrito, o excerto, pela Procuradoria-Geral da República em sua manifestação. Destaco um trecho do professor Caio Tácito. Não há, dizia ele, no sentido jurídico estrito do termo, aprovação do ato da administração, mas apenas forma de controle da legalidade do ato acabado, cuja executoriedade fica suspensa até que se opere o julgamento do ente fiscalizador. Considero essa lição apropriadíssima, porque o ato administrativo já praticado pela autoridade competente produz todos os efeitos dele esperados, especialmente a vacância do cargo. O ato do TCU não faz parte, não integra o ato de concessão inicial do benefício, apenas o ratifica no exercício de sua função financeira de controle externo dos atos administrativos para atestar ou não a legalidade, a verificação de conformidade para fins de homologação de pagamento e regularidade das contas públicas. Tomando assim partida da consagrada concepção de Pontes de Miranda, e por muitos tratada, dentre outros, pelo saudoso professor Antônio Junqueira de Azevedo. RE 636553, União contra João Daci Rodrigues de Oliveira. Sobre os planos de existência, vota o ministro Luiz Edson e Fachin. Eficácia dos fatos jurídicos, anota-se aqui que o ato administrativo de concessão inicial da aposentadoria revela-se perfeito e acabado desde a publicação do decreto de aposentadoria pela autoridade competente, dentro do órgão ao qual o servidor público federal está vinculado. Assim, o ato de concessão inicial pela autoridade competente atende perfeitamente às características necessárias à verificação da produção de todos os seus efeitos, e aqui menciono todos os efeitos daí decorrentes. E, por isso, reitero o que se encontra em Pontes de Miranda. A legalidade ou validade é atributo dos atos que existem, é dizer, reconhecendo-se que o papel do Tribunal de Contas é o de apreciar a legalidade ou validade dos atos sujeitos a seu ato de registro, não é possível que se considere essa manifestação como uma vontade componente do ato anterior ou um requisito para a sua formação. Menciono que esse tipo de reflexão e de um escolho doutrinário sempre inesquecível de Pontes de Miranda também repercute, dentre outros, na obra de um grande pontiano, professor Marcos Bernardes de Mello, na teoria do fato jurídico, e também já se projetou em julgamento do Superior Tribunal de Justiça, que aqui menciono, no agravo em sede do RESP 1.047.524, redator para o acordo, o ministro Marco Aurélio Belize, relator originário, o ministro Sebastião Reis Júnior. Também cito como precedentes o mandado de segurança 23.607 da relatoria da ministra Laurita Vaz e também da relatoria do eminente ministro Jorge Mussi, o RESP 1.168.805. É nessa direção, senhor presidente, que quanto a esse ponto inicial, assento que a atuação do Tribunal de Contas da União é um atestado de conformidade com a lei, uma verificação de legalidade e de atendimento do interesse público de um ato já praticado, mas que não pode ser classificado como uma aprovação ou condição suspensiva resolutiva para que o ato de concessão inicial produza todos os seus efeitos desejados. O ato da aposentadoria, portanto, ou de aposentadoria, não é a rigor um ato administrativo complexo, mas simples do ponto de vista da conformação da vontade. Evidentemente que, encontrando nele o TSU, por ocasião do registro vício de legalidade, deverá a administração revisá-lo. Essa revisão, contudo, seja para cancelar o benefício, seja para reduzir-lhe o valor,
não pode ser realizada mais de 5 anos da data da publicação do decreto de aposentação, porquanto não vejo razões para afastar a aplicação do artigo 54 da Lei 9874/99 ao ato de concessão inicial da aposentadoria. E aqui, senhor presidente e eminentes pares, no próximo tópico do voto, não vou fazer toda a minudência que tomei a liberdade de fazer chegar a vossas excelências, mas procuro examinar o princípio da segurança jurídica, que também há de se conjugar com o princípio da proteção de confiança aplicável aos atos de aposentadoria. E dizendo que, ainda que se pudesse considerar o ato administrativo de aposentadoria como complexo, que, como procuro aqui assentar, não me parece ser o caso, o princípio da proteção à confiança, consectário do princípio da segurança jurídica, o qual, por sua vez, está calcado no Estado de Direito Democrático, por si só autoriza a aplicação do prazo decadencial ao ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. E, nesta dimensão, procuro trazer à colação o que já houvera na matéria, ainda que sobre um ângulo diverso, assentado o eminente ministro relator no mandato de segurança 24.268, e também a ponderação que naquele julgamento fez o nosso decano, eminente ministro Celso de Mello, que sublinhou a essencialidade desse princípio da confiança, nele reconhecendo uma insuprimível garantia que, instituída em favor de qualquer pessoa ou entidade, rege e condiciona o exercício pelo poder público de sua atividade, ainda que em sede materialmente administrativa, sob pena de nulidade da própria medida restritiva de direitos, revestida ou não de caráter punitivo. Por isso, assento que a edição da Lei 9784 representou a superação da regra da livre revogação dos atos administrativos considerados ilícitos pelo Estado. Mas compreendo que o Supremo Tribunal Federal se manteve, a partir daquele julgamento originário que citei, na compreensão de não ser adequada a aplicação do artigo 54 do diploma normativo que citei aos atos de revisão de aposentadorias realizados pelo Tribunal de Contas. E, de fato, assim se manteve o que efetivamente pode se denominar da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal até o momento, evoluindo somente para permitir a aplicação do prazo decadencial após o registro pelo TSU da aposentadoria, reforma ou pensão, e garantindo o contraditório e ampla defesa quando esse ato é realizado após 5 anos da entrada do processo na Corte de Contas. Nessa dimensão, já no julgamento que também mencionei do mandato de segurança 25.116, sinalizou-se que a inércia da administração consolida afirmativamente a expectativa de ex-servidor quanto ao recebimento da verba de aposentadoria. E aqui reproduzo mais alongadamente aquele julgamento levado a efeito em 8 de setembro de 2010. E observe-se da ementa que reproduzo no voto, que o tribunal preocupou-se em conferir à análise feita pelo Tribunal de Contas uma necessária razoabilidade. Vota o ministro Edson Fachin, à esquerda da mesa, em forma de U investido. Desbordar das pautas elementares, estou reproduzindo a expressão, das pautas elementares, especialmente em se tratando de situações que se formalizam por ato de uma instância administrativa do poder público, como ocorre nos casos da aposentadoria. O princípio da Ministros julgam onde se discute o prazo para que a administração possa rever ou anular ato concessivo de aposentadoria. Encartado na Constituição Federal. E o avanço do julgamento naquele caso foi apenas no sentido de se permitir que, passados 5 anos da chegada do processo ao TSU, tem esse o dever de garantir ao interessado a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal.
entendo, senhor presidente eminentes pares, que é o momento de ir além, para reconhecer que os princípios da boa-fé, da segurança jurídica, da proteção à confiança e da necessidade de estabilização das relações sociais autorizam o reconhecimento de que a administração pública não pode se furtar de observar um prazo razoável para a revisão dos atos administrativos, dos quais resultem efeitos patrimoniais aos administrados, neles incluídos os atos de concessão inicial dos benefícios previdenciários no âmbito do serviço público. E, portanto, colho a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, segundo a qual a atuação do Estado deve pautar-se pela legalidade, princípio capital para a configuração do regime jurídico administrativo, e deriva do princípio da legalidade ou também princípio de autotutela, que impõe à administração pública o dever de anular e invalidar seus próprios atos quando eivados de vício ou ainda de revogar os atos desprovidos de conveniência e oportunidade para a realização do interesse público. Esse princípio da autotutela se encontra sedimentado nesta Corte e observa-se isso nos enunciados das súmulas 346 e 473 deste Supremo Tribunal Federal. No entanto, a legalidade não pode ser entendida apenas de forma estrita e dissociada de sua adjetivação constitucional, sendo, em verdade, uma legalidade constitucional, eis que deve estar diretamente conectada aos princípios reitores do Estado democrático constitucional de direito. Não é por outra razão que a própria Constituição da República privilegia a segurança jurídica, prevendo a prescritibilidade como regra e a imprescritibilidade como exceção. Nessa toada, mesmo atos que, em princípio, não se afigurariam rígidos à luz da estrita legalidade, recebem em obediência à segurança jurídica o manto cobertor da estabilidade. Como escreveu por todos o ilustre conterrâneo da eminente ministra Rosa Weber, deste relator, professor Almiro do Couto e Silva, a segurança jurídica é um valor constitucional que se qualifica como subprincípio do princípio maior do Estado de Direito, que é a legalidade. Segurança jurídica e legalidade são, sabidamente, os dois pilares de sustentação do Estado de Direito, disse o eminente professor Almiro do Couto e Silva. A definição jurídica das relações interpessoais não pode, como regra, pender para uma temporalidade infindável. A se admitir que o prazo de 5 anos, a contar da data de chegada do processo de aposentadoria no tribunal, seja apenas para que se respeite o contraditório e ampla defesa, como vem decidindo o Supremo Tribunal Federal, e se reconheça, já foi um passo adiante, importante, mas a se admitir tão somente isso, possibilitam-se situações de aposentadorias concedidas, por exemplo, há 10 anos, que não tenham sido enviadas para a Corte de Contas, serem revistas ou cassadas, ou que não tenham sido revistas nesse lapso temporal, muitas vezes cassadas, sem sequer ser observada a defesa do interessado, ferindo de morte o princípio da segurança jurídica e sua faceta da proteção à confiança, ou seja, a confiança depositada pelo servidor público, cuja boa-fé é presumida, confiança que deposita no ato formal da autoridade competente publicado em diário oficial que lhe concede a aposentadoria. É necessária a proteção às relações jurídicas estabilizadas pelo transcurso do tempo, durante o qual o próprio poder público manteve-se inerte. E, por isso, reproduzo no trecho, ou seja, esse amparo nos princípios constitucionais que regem a atuação da administração pública à luz do caput do artigo 37, o parecer da Procuradoria-Geral da República, tratando do valor constitucional de uma ordem ético-jurídica e da proteção da segurança jurídica, bem como, novamente, a lição do professor Almiro do Couto e Silva, que se refere à regra do artigo 54, só excepcionada mediante a comprovação
da má-fé. Por isso, a aposentadoria resulta em uma profunda mudança na vida do servidor, o qual, não raro, com idade avançada, rearticula sua vida após essa forma de jubilação. Alguns mudam de cidade, de estado, diante da certeza de que a aposentadoria é definitiva. Não é razoável, portanto, que a administração valha-se da sua ineficiência para que se permita a revisão tardia desse ato, que é tão caro ao servidor e a seus dependentes. Há, portanto, em meu modo de ver, a necessidade de se respeitar o prazo de 5 anos previsto no artigo 54 da Lei 9784, também para o ato de concessão inicial de aposentadoria. Ademais, a regra desse artigo 54 tem como pressuposto a boa-fé do servidor ou do seu dependente, justificando-se, portanto, a necessidade de estabilização da relação que tenha nascido do ato praticado, em desconformidade com a legalidade estrita, porquanto o servidor, quando titular do benefício, passa a ter a legítima expectativa de que o benefício, que, aliás, tem caráter alimentar, será definitivamente mantido. Nos casos em que, verificada a fraude ou má-fé do interessado, ou mesmo conluio entre esse e o administrador, para, por exemplo, postergar o envio do processo ao Tribunal de Contas, não há prazo para a revisão desse ato, exatamente em face do disposto na parte final do próprio artigo 54, que ressalva a comprovada má-fé. Por isso, senhor presidente, e assim começo a marchar para a conclusão, estou me alongando porque, a rigor, como vossas excelências estão a verificar, eu estou propondo a revisão da compreensão que, de um modo geral, ainda decorre dos precedentes que citei. Por isso, e tentando sumariar, estou a dizer que a existência de um prazo razoável para a administração exercer seu poder anulatório atende ainda à exigência implícita no due process of law. O sempre lembrado professor Miguel Reale, comentando no ponto a posição do também sempre lembrado professor José Frederico Marques, explicita em obra que aqui cito, e que é específico sobre revogação e anulação de ato administrativo, explicita que haverá infração desse ditame fundamental toda vez que, na prática do ato administrativo, for preterido algum dos momentos essenciais à sua ocorrência, forem destruídas sem motivo plausível situações de fato, cuja continuidade seja economicamente aconselhável, ou se a decisão não corresponder ao complexo de notas distintas da realidade social tipicamente configurada em lei. E é por isso que cito novamente a lição de Almiro do Couto e Silva a respeito da amplitude do princípio da segurança jurídica, do qual é elemento ou subprincípio ou da confiança que aqui reproduzo. E no tópico, senhor presidente, concluo para propor a este plenário a compreensão segundo a qual é devida a aplicação do prazo decadencial de 5 anos previsto no artigo 54 da Lei 9784. Resta ainda, para concluir, senhor presidente, o tema, caso se adote esta compreensão, do termo inicial da contagem do prazo decadencial. Pois bem, aqui há duas teses que se colocam. Uma, contar-se o termo inicial do ato de concessão de aposentadoria, reputado como ato administrativo perfeito e acabado desde a publicação do ato concessivo praticado pela autoridade competente, sendo esse o momento do surgimento dos efeitos favoráveis ao beneficiário. Cito as ponderações doutrinárias feitas por Rafael da Casa Fini, que trata desta matéria, sobre a proteção dada ao administrado pela previsão de um prazo decadencial para a revisão de um ato praticado pela administração.
esse autor que acaba de mencionar coloca no cerne das suas legítimas preocupações a expectativa depositada no ato pelo administrado. Por isso, numa das primeiras teses, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial poderia ou pode ser a data da publicação do ato normativo concessivo pela autoridade competente, dentro do qual a administração deverá encaminhar os respectivos autos ao Tribunal de Contas, e este, dentro das suas atribuições constitucionais, realizará a verificação de conformidade ao ordenamento jurídico. Nada obstante, também pode emergir uma segunda tese, de acordo com a qual o termo inicial para a contagem do prazo seja a data da chegada dos autos ao Tribunal de Contas. São as duas teses que poderemos enfrentar caso, antes e como premissa, se fixe eventualmente, se assim entender o colegiado, a incidência do prazo decadencial. Por isso, reconhecendo que o voto de Sua Excelência, o eminente ministro relator, no que foi acompanhado pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, são consentâneos com esta compreensão que, de um modo geral, se formou nesse Supremo Tribunal Federal e desde há muitas décadas, entendo nada obstante que se formou progressivamente um conjunto de condições que, à luz do princípio da segurança jurídica e da confiança, seja possível, no caso, negar provimento ao recurso extraordinário, assentando-se que se aplica o prazo decadencial de 5 anos à pretensão de denegação do registro do ato de concessão de aposentadoria, reforma ou pensão pelo Tribunal de Contas, salvo comprovada má-fé. É o voto que trago à colação, senhor presidente. Presidente, apenas uma explicitação pode ser prestada pelo relator, ministro Gilmar Mendes. O provimento é parcial, excelência, por quê? E não é total? Estamos dando o direito de defesa após 5 anos, na linha da jurisprudência. Ministro Gilmar Mendes. Defesa na tramitação para o registro. Agora o ministro Marco Aurélio. Depois de 5 anos. Era essa depois de 5 anos. Porque o entendimento era de que se tratava de ato complexo. Ministro Gilmar Mendes. Dentro do prazo de 5 anos, sequer direito de defesa, em princípio, haveria. Esse era o entendimento. Se passados 5 anos sem que o TCU se pronunciasse, se entendia, então, que se tinha que reabrir. Presidente, essa é uma questão, como o eminente ministro Fachin já fez considerações, é uma questão que se desenvolve ao longo de muitos anos. Nós mesmos aqui participamos desse debate ainda com o ministro Pertence, com a participação do ministro Brito, no precedente que já foi referido. Eu até devo dizer que, diante de vários casos que aparecem, que surgem, de fato, nós devemos, talvez, repensar essa questão do prazo. Ao mesmo tempo, a mim me preocupa a reconcepção, sem uma reflexão mais aprofundada, do conceito de ato composto, ato complexo ou ato autônomo, como venha a deliberar o tribunal. À época, eu me lembro que essa questão parecia bastante preocupante, e isso já foi ferido pelo ministro Fachin, que não houvesse uma determinação, um prazo para que os órgãos competentes encaminhassem o ato de aposentadoria ao Tribunal de Contas. E, claro, Sua Excelência, inclusive, já apontou a ressalva do artigo 54, a possibilidade de eventual manipulação. Mas, independentemente disso, vamos pensar só na burocracia, no trâmite de autos, né, considerando que tudo se passava em autos físicos. Vossa Excelência, esses dias, me ponderava sobre essa questão, dizendo que, durante o recesso, enfrentou uma temática em que demorou-se alguma coisa como 20 e tantos anos
para que se me permite, houvesse uma deliberação do Tribunal de Contas. O que, me certa permite, forma... ministro Gilmar? Sim, por favor. Desculpe interrompê-lo, Vossa Excelência é o relator, tem o uso da palavra à vontade, obviamente, como todos. Não, por favor. Mas, veja, eu recebi um mandato Ministro de Dias segurança que Toffoli. deu entrada na corte, no plantão, no dia 1º de janeiro, primeiro dia do ano, 1º de janeiro de 2020. O Tribunal de Contas da União o notificou para apresentar defesa 13 anos depois do seu ato de aposentadoria. E negou o registro à aposentadoria depois de 24 anos de aposentado, já contando com 71 anos de idade, determinando a volta ao serviço público, Que era impossível. depois de 24 anos, para complementar a prestação do tempo de serviço que teria sido faltante para o registro, de acordo com a legalidade. À época, eu me lembro, quando esse debate se instalou no tribunal, acho que em 2010, essa questão veio à tona e se disse que a fixação simplesmente do prazo de 5 anos, que em princípio poderia ser suficiente para o TCU deliberar, seria insuficiente em razão desta possível demora na remessa dos autos ao Tribunal de Contas. Mas, considerando essa... Ministros julgam onde se discute o prazo para que a administração possa rever ou anular ato concessivo de aposentadoria. Proporia que eu indicaria o adiamento do julgamento, embora eu concorde que tem que haver, sim, um prazo para que essa questão se encerre. De fato, a ministra Rosa pouco lembrava de episódios envolvendo a magistratura, em que o juiz retorna a um tribunal ou eventualmente ao Ministério Público, causando graves problemas, não é, na própria composição. Em suma, isto precisa ser, de alguma forma, reajustado e repensado, de modo que eu indicaria adiamento, prometendo trazer já na próxima semana, se for possível. Eu poderia, então, alocá-lo para retorno de julgamento na próxima quarta-feira à tarde. Lembrando que na próxima quarta-feira teremos sessões tanto pela manhã quanto à tarde para compensar a semana de Carnaval. Também não podemos demorar tanto para... Pois é, até porque nós aplicamos uma jurisprudência hoje, que parece que a sessão de hoje sinaliza por uma virada. Eu também, então, o Ministro Dias Toffoli, presidente do STF. As partes interessadas, que o feito será relocado para a próxima quarta-feira à tarde para retomada de julgamento. O item 3 da pauta, que está com vistas e faltam apenas os votos meu e da ministra Rosa, eu também vou realocá-lo para quarta-feira, mas este pela sessão da manhã, quarta-feira pela manhã. Ainda há alguns minutos, vamos votar algumas listas. O ministro Marco Aurélio... Ministro Marco Aurélio, lista número 4, de 5 de fevereiro de 2020. Trata-se de agravo regimental nos embargos de declaração, nos embargos de divergência, no agravo regimental, no recurso extraordinário, 1.078.542. Presidente, quanto a essa lista, é a número 4? Número 4. Eu indico adiamento. O ministro Marco Aurélio indica adiamento, então não será apregoada. Ministro Marco Aurélio, lista número 5 de 2020, de 5 de fevereiro. Com 2 feitos, embargo de declaração no agravo regimental no mandado de junção 2258 e embargo de declaração no regimental, nos embargos de declaração, nos embargos de declaração, nos embargos de divergência, nos embargos de declaração no agravo regimental, no recurso extraordinário com agravo 880.317. Em ambos os feitos, Sua Excelência está negando o provimento aos embargos. Eu sei que... É até importante fazer essa leitura, né? O abuso de recorrer. A nomenclatura. Eu sei que o eminente ministro Marco Aurélio tem resistência a decretar o trânsito em julgado, mas seria o caso de se aplicar no item 2, ao menos, ao imediato, trânsito em julgado. Mas não vou fazer. Não vou fazer. Ministro Marco Aurélio, para não deslocar a relatoria. Ministro Marco Aurélio, item 6 da pauta. Agravo regimental nos embargos de divergência... Item 6, não, desculpa. Lista 6 de 2020, 5 de fevereiro. Agravo regimental nos embargos de divergência, nos embargos de declaração, no agravo regimental, no recurso extraordinário com agravo 1.061.012, procedente de São Paulo. Sua Excelência está negando o provimento ao agravo. Todos de acordo? Ministros julgam processos em lista. Ministro Marco Aurélio. O ministro Alexandre está devolvendo uma lista, não é isso? Pedido de vista.
complexo. Nós temos várias outras listas para julgamento em conjunto, que é aquele caso de amianto, mas não é o momento de, como adiantado na hora, de chamá-las. Tem uma outra lista, que é de relatoria do ministro Marco Aurélio, com vista ao ministro Alexandre de Moraes, lista 171 de 2019. Presidente, Vossa Excelência está acompanhando o relator? Estou acompanhando integralmente o relator. Eu também acompanho. Se todos estiverem de acordo, eu vou só apregoar para... Trata-se da lista 171 do ano de 2019, de relatoria do ministro Marco Aurélio. Ação direta de inconstitucionalidade 3.977, procedente da Bahia, sendo requerente Partido Comunista do Brasil, PCdoB, interessado Tribunal de Contas do Estado da Bahia, interessada Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, ATRICOM. Após o voto do ministro Marco Aurélio, relator, que julgava improcedente o pedido formulado na ação direta, pediu vista dos autos do ministro Alexandre de Moraes. Neste momento, o ministro Alexandre de Moraes devolve a vista, acompanhando o eminente relator. De acordo. Todos de acordo? Então, eu proclamo que, a unanimidade, foi julgada improcedente a ação nos termos dos votos proferidos. Não havendo mais feitos a serem chamados, agradecendo a presença de todos e a alta produtividade que tivemos hoje, declaro encerrada a presente sessão. Parede de mármore claro ao fundo, bandeira do Brasil à esquerda, brasão ao centro, crucifixo à direita no topo. Os ministros se levantam. Agora o presidente da sessão se levanta, cumprimenta o Procurador-Geral da República, Augusto Aras,